Oi, gente. Agora, ó, marcha de força, tá? Porque a gente vai dar uma acelerada. A gente se empolgou aqui no negócio. Com certeza, Vamos lá, vamos lá, foi vamos lá. bom demais. Olha só, Vamos lá. língua viva. Tá viva, tudo que tá vivo evolui, se modifica, avança, né? Então, as línguas vivas vão variar, vão se adaptar às necessidades comunicativas dos falantes. Olha para o slide. Segue isso. Língua viva. Línguas vivas variam. Língua viva, todas as línguas que você conhece que estão sendo aí faladas por alguém no seu país, na sua nação. Língua morta. Exemplo rápido. Rápido. Você parar pra pensar no caso do latim. Não argumenta. Porra, Rafael Torres não pode participar do cara a cara com o Gabi. Não pode. Porque tem que ser assim, ó. Língua morta. É porque dá pra parar pra pensar Vamos pensar no latim, então. Língua morta, latim. Língua morta. Latim. Beleza. Então, os usos seguem padrões sociais e culturais. Claro, eu vou usar a língua de acordo com a minha cultura e com as minhas situações sociais. Aí, ao usar uma língua, eu vou normalmente seguir norma. Não é norma impositiva. Eu vou falar a palavra aula, eu tenho que falar nessa sequência de fonemas. Aula. Porque se eu alterar e embaralhar, já não é mais a palavra aula. Então, não é uma questão de lei impositiva. É uma necessidade em todas as línguas. Mas eu tenho várias normas linguísticas, não apenas uma. Eu tenho uma norma mais formal, uma menos formal, uma super informal, que é aquela que, por exemplo, a gente usa quando o cara te dá uma fechada, você fala pro cara... Essa é bem informal. E aí tem aquela muito formal e tal, dos grandes pronunciamentos e blá, 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 blá. E a escola? Qual é a norma que a escola usa? A norma padrão, a utilização de um texto que atenda a gramática. E a gente pode pensar até na inadequação, né? Que você estava falando da fechada agora. Imagina a cena, baixando o vidro. Por gentileza, gostaria de lhe informar que a sua manobra com o seu carro não foi a mais adequada possível. Eu pediria que, numa próxima ocasião, o senhor pudesse fazer uma manobra um pouco mais segura e que não colocasse nossos carros em risco. Imagina. Não rola. Não rola. Meu pai disse que você não precisa dizer muita coisa, não. Você só fala, apa! E o cara já entende o resto. Já tá valendo. Então, a norma que a escola ensina é a norma padrão, porque ela é a mais neutra, é uma expressão mais neutra possível. Aí o Enem se liga nisso. Com certeza. Quando é que cai questão assim no Enem? Quando ou como? Quando a respeito disso? De norma, variabilidade linguística. O tempo inteiro. Sempre. O tempo Fala, inteiro. qual foi a edição que nunca caiu? Não faço a menor ideia. Não teve essa edição. Então, texto 1. Um ato de criatividade, eu vou ler um, você leu dois? Leio. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Ato de criatividade, modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, dromo, e ali na palavra apareceu como ódromo, igual a corrida, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo, né? Que não tem essa ideia aí da corrida. Texto 2. Esse texto 1 é do professor José Carlos Azeredo, Gramático Ais. Você conhece, por favor, aqui, por favor. Você conhece, Torres, alguém que tenha participado da produção da Gramático Ais? Uma professora muito bacana, de que eu ouvi falar, trabalha com online. Já ouviu falar nela, não? Não. Texto 2. Texto 2. Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, dromo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos. Mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Isso é Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart, criticando esse uso do drama. Aliás, beijódromo não seria uma coisa legal, né? Porque significaria o quê? Beija rápido. Rápido. Vamos lá para a questão. Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Lembra que a gente falou que a língua varia, né? Uhum. Embora o texto 2, aquele do Ferreira Goulart, apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete o quê? Pô, não precisava nem da opção, né? Não precisava? Reflete o quê? Se eu estou criando uma palavra, sambódromo, eu pego samba e pego um dromo, que já é um radical grego que já estava em uso na língua. Uhum. Isso reflete a própria dinâmica da língua. Tem alguma opção que fale sobre isso? Tem uma opção? Vamos lá, dá uma olhada na letra A. O dinamismo da língua na criação de novas palavras.
estava até conversando, né, a respeito dessa questão, o quanto é interessante falar da variabilidade e do quanto, às vezes, a própria prova do Enem trata a questão da variação fora da norma como, por parte da sociedade, é vista como um problema, dando origem a um conceito, que a gente chama de preconceito linguístico, e essa definição ela é muito interessante no Enem por um fator. O Enem exige mais que você não seja esse cara que é marcado pelo preconceito, do que você tenha a informação do processo. Então as alternativas elas vão medir muito se você faz parte desse núcleo social que olha a norma como a única forma legítima de se comunicar, de interagir. E é interessante o quanto isso influencia nas alternativas. Vamos dar uma olhada? Letra B. Dinamismo, uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras? Limitando. Não tem limitação, né? Porque aí eu exatamente dou margem àquele preconceito de que a gente falou agora há pouco. C. Apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos. Caramba, a língua é do povo. Aí eu tenho que falar, né? A praça, Castro Alves dizia que a praça é do povo. Então, né? E o céu era de quem? Do Condor. Do Condor. Né? E aí os baianos fizeram: a praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Ah, que beleza. Conhece isso, Cainho? Ah, que beleza. Cainho. Homenagem dentro do estúdio. Não é? Um beijo para todos os alunos de Salvador e Alhures que estão nos assistindo nesse momento, viu? O reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos. Impropriedade, não é próprio, não é adequado. Semântica quer dizer? Significado, estudo E neologismo dele, quer dizer? palavra recém-criada, palavra nova com o intuito de preencher uma lacuna do que não Legal, havia né? antes. Aliás, ó, sabia que muita gente acha que neologismo é um processo de criação de palavras? Tem gente que considera, né, como uma construção e outros como o resultado dela. Mas é o resultado. Inclusive, hoje você tem um banco, né, sem fazer propaganda, que está passando por um fenômeno bastante interessante por causa da troca de uma consoante eu por confesso que eu fui caretaça aí nesse vocal. negócio. Eu me incomodei um pouquinho. Se incomodou? Incomodei. Fico pensando nas criancinhas. Tenho medo que as criancinhas depois... Você sabe que antigamente tinha uma propaganda, o cara falava: a senhora está satisfeita? E aí a consumidora respondia, cantando. E aí ela dizia: satisfeitíssima. Satisfeitíssima. Era um exagero, né? Aí na repetição da sílaba, para mostrar o quão satisfeita ela estava. Mas você sabe que muita gente depois começou a usar isso na prática, achando que o certo era satisfeitíssimo? E aí é complicado. E incomoda também a falta de discussão sobre o assunto. Mas aí o banco, acho que... deu uma equilibrada, criou uma Foi outra discutir peça isso. publicitária, foi discutir. Explicando. Então, na verdade... E falando de neologismo, né? Você falou viu? de neologismo, falou de metalinguagem. Metalinguagem. Você viu isso? Se não viu, veja. Procure. É sem um propaganda. banquinho, é um banquinho aí, não vamos dar moral. Sem propaganda. Moral. E aí... E a restrição na produção de novas palavras com radical grego? Não, coitado, deixa o radical. Repara na Deixa semântica o do que a gente radical. marcou, né? Sempre falando de erro, sempre falando de restrição, sempre falando do que não se pode fazer. E a ideia, isso, como ela da colocou, liberdade, né? é exatamente o contrário. É você É. poder fazer uso da língua conforme as suas necessidades comunicativas. Então vamos marcar a letra A? Por favor. Letra A. Agora, olha só pra você saber, hein? Vou te falar um negócio. Rafael Torres falou do preconceito linguístico. Falou que a prova do Enem, falou acertadamente que a prova do Enem quer que você tenha uma mentalidade aberta em relação às variedades linguísticas. Significa dizer que todos os usos são legítimos. Legítimos no sentido de que eu nasci, eu aprendi isso na minha comunidade a falar assim. Isso é legítimo, isso é a minha vivência, é real. Agora, não é a única forma e não é a forma modelar. Seria legal conhecer outras formas de expressão. Agora eu te pergunto. Na hora da redação, dá para o cara sair usando a variedade que ele quiser? Não dá. E Fala aí a disso, gente entra num até paradoxo, né? Se parar para pensar, porque é a mesma prova que defende a variação e que não admite em hipótese alguma que você conte com outra que não seja a chamada norma padrão. Então, parece que existem dois eixos, né, paralelos aí. Um que te diz, você está livre, e o outro que te fala, não Só é que assim. não. Exatamente. Hashtag Só que não. Porque o modelo ele é necessário até para que essas variações todas consigam estabelecer comunicação. A gente precisa de um modelo para unificar em algum momento, já que todas essas parcelas sociais interagem. Então, o modelo é necessário.
O que a prova discute, entretanto, é que esse modelo não pode ser considerado como a única forma correta de se trabalhar. Então, até mesmo em redação, vamos lá, pensar na hipótese de um tema que envolva a linguagem. Toma cuidado para não falar em certo e errado. Tenta falar um pouquinho mais em adequação e inadequação. Isso é o conceito vigente. Porque Isso é o o conceito que vigente. talvez agrade mais a uma banca que segue essas diretrizes, né? Na verdade, eu acho que essa ideia da adequação e inadequação, dessa liberdade, está na nossa sociedade. É o mote da nossa sociedade. E não só a A norma gente está padrão. saindo de uma sociedade que era maniqueísta, Uhum, né? Eu acho que no fundo a gente ainda é muito. um pouquinho. Mas a gente está tentando sair Mas somos de uma menos. visão maniqueísta. Eu tô terrível hoje. O que é maniqueísta? É trabalhar os conceitos de bem e mal como dois Bem e únicos mal, polos as polaridades, né? E a Nessa gente não teve tá- discussão, viu? Não teve discussão. Cara a cara com Lucinha. O que é maniqueísmo? Já sabe. Porque Ah, se você entendi. pensar em língua morta... Não, mentira, vamos continuar. Então, a parada é a seguinte. A gente está saindo de uma sociedade maniqueísta e está tentando avançar para uma sociedade mais que contemple a Plural. diversidade, mais plural. Ó, tá vendo? Canônico, plural, Tá uma maniqueísta. beleza. O pessoal daqui assiste a uma aula e leva vocabulário. Vai sair uma redação daqui a pouco. Nossa, olha, agora não usa todas no primeiro fim de semana em casa, Por não. favor, imagina, faz uma Que aí é introdução. demais. Canônico, maniqueísta, plural. Palavras difíceis de usar. Faz isso não. Esse cozido tá bom, tá ruim. Olha, essa visão maniqueísta não se aplica a este almoço Pode estar dominical. mais ou menos. Pode não estar tão legal assim. Olha só. Então, a gente está tentando sair disso para uma visão mais que contemple a diversidade. Isso em termos de gênero, né? Em termos de faixa etária. Muitos conceitos estão sendo aí subvertidos, conceitos estanques estão sendo subvertidos. E na linguagem é a mesma coisa, mas na redação se espera que ele use a norma padrão. Ainda ele conta com a norma padrão, faz parte das competências com que a própria banca conta, né, para fazer a correção. Então não dá para pensar nessa variabilidade. E o texto motivador para redação pode ser um texto verbal, mas pode ser um texto não verbal. Então, olha aí rapidinho. Leitura, perdão. Mas também, né? Literatura. Leitura não é só de palavras. O texto pode ser verbal, eu posso ler uma imagem, gráficos e símbolos. E olha aí, eu devo olhar para uma imagem como se ela fosse feita de palavras. Procurar ler a imagem. Olha, não olha no geral e foge dela, não. Olha aqui para mim. Não olha a imagem, tá, vi. Não. Olha, detalhes, vai lendo a imagem com os detalhes, porque essa decodificação pode ser fundamental. Volto aqui rapidinho. Busque nos símbolos os sentidos implícitos. Busque a opção que realmente se ancora na imagem. Opção no caso de uma questão da prova. E no caso da redação, você vai procurar fazer a conexão, correto? É bem interessante pensar no caso das tirinhas, das histórias em quadrinhos e dos semblantes. Eu acho que a cultura de língua portuguesa, com que a gente contou na escola, essa cultura acabou fazendo com que os alunos, muitas vezes, olhassem só para o que estava escrito nos balãozinhos. E se esse balãozinho for associado a duas carinhas diferentes, imagina o quanto eu não posso tirar de ironia daí. Imagina o quanto eu não posso mexer na interpretação Essa geração do balãozinho. aí é a geração do emoticon, né? Outra coisa. E é a mesma geração do emoticon que, às vezes, não valoriza, por exemplo, num Calvin ou numa Mafalda, por exemplo, os semblantes. Provas adoram tirinhas, mas essas tirinhas, às vezes, são muito mal exploradas pelos candidatos. Eles olham muito para o verbal, mas esquecem as costuras. O próprio formato Pô, do há 2 balãozinho- anos a resposta da questão do Enem estava exatamente na observação do semblante do personagem. Se você não olhasse o semblante, não matava a questão. Sabe quem faz muito isso? Desculpa. Não, pô. Sabe quem faz muito isso? Eu amo Luiz Fernando Veríssimo, As Cobras. As cobras. Uma fala com a outra, e aí uma cobra fala um negócio que é absurdo, e a outra olha para o leitor. Ela olha para o leitor e diz assim, né? Calvin também tem muito disso. E um detalhe nas cobras que eu acho muito interessante, que até pelo próprio desenho, é a sobrancelha que dá o time. É a sobrancelha que Até porque a cara da cobra não tem cara, não né? tem, ela é muito fechadinha e as pessoas nem conhecem às vezes a tirinha. Elas sabem da tirinha, mas pelo nome elas não pegam. Fica até a dica. Coloca no Google, Pô, imagens, as maravilha. cobras. Quando você conhece uma personagem, E é o antes mesmo da Luiz Fernando prova, Veríssimo dos textos, viu? Não se iluda não, é o mesmo, E cara. quando você conhece uma personagem antes da prova, fica muito mais fácil de entender o universo dela. E para Sim, porque você chama de meu bem, né? Calvin, Mafalda, imagina Calvin, Ah. seco, né? Sem você entender toda a perspectiva que o Calvin tem sobre a vida, sobre as pessoas. Procura ler um pouco mais de tirinha, torna isso um hábito. Para a prova pode fazer muita diferença. Vai te ajudar em charge, vai te ajudar em cartoon, vai te ajudar
e uma série de ferramentas com que a prova conta. Então, rapidinho, olha aí, a gente não vai só fazer en passant. Esse texto aí que tem uma imagem era a questão desse último Enem. E eu queria dizer a você o seguinte, você vê que tem um cartaz, né? A, B, C, D, E, e aí no E já vem hepatite, ainda tem essa coisa, esse joguinho, né? Um joguinho lúdico aí com as palavras, né? Semilúdico, né? Mas enfim. Hepatite. Ai, meu Deus, parece comercial de gripe, né? Hepatite. Né? Aquela coisa horrível. Hepatite é assim. Mas por que que eu queria... por que que eu coloquei isso aí e a gente vai comentar? Porque no nosso aulão, super mega blaster aulão, feito no ano passado, na véspera do Enem, transmitido de São Paulo para todo o Brasil e galáxias. E que, inclusive, está à disposição para você que não teve oportunidade ainda vai assistir assistir. lá no nosso canal do YouTube. Tá lá o vídeo. No tempo da blusa roxa, né? O Barney, praticamente. Quando éramos Barney. Então, nesse aulão, a gente criou questões dentro do modelo Enem para vocês. E uma das questões na aula de linguagens era exatamente, partia de uma propaganda do governo sobre vacinação, né? E explorava o verbal e não verbal. Quando, 2 dias depois, porque a nossa aula foi na sexta, quando chegou o domingo, que a gente abriu a prova, que viu, falou assim, não é possível. A gente estava psicografando, né? Exatamente. Coisa louca, para você ver onde você está. Isso é para você ver onde você está. Então, eu só queria mostrar para você, não vou nem fazer a questão, porque ela está lá no Enem, mas só mostrar a você a importância de você ler a imagem, né, como palavra e conectar o cartaz com a palavra aqui e perceber também qual é o gênero textual aqui. No caso, uma propaganda que dá que faz uma orientação. E aí você vai ver, ó, os imperativos acontecendo ali. Na questão, era importante você observar a presença dessa imagem de uma médica. Olha o estetoscópio aqui. Então, botou estetoscópio e virou médico, né? Acabou. Não precisa fazer 6 anos de medicina. Bota o esteto, jaleco, acabou. vambora. Muita gente lê assim, por isso que tem médico falso por aí, hein? Exato. Circulando. As pessoas olham e já acham que Exercício é legal da suficiente. atividade. Então, a imagem dela associada a esse texto, a relação entre esse texto de recomendações e a imagem da médica, faz com que o leitor dê peso, dê valor àquilo. Então, eu não vou ler um a um, mas você vai ver que no gabarito do Enem, eles dizem que o discurso que essa figura do médico, do profissional da saúde, vai se tornar. Na verdade, isso não é bom, porque ela legitima o discurso de argumentação. De argumentação, né? Ela dá uma legitimidade para aquilo, ok? A gente não vai detalhar aqui agora, mas é essa a ideia, e a gente vai para discussões em torno do tema. O tema pegou muita gente pelo pé, não pegou, não? Pegou muita gente pelo pé e a gente pode até começar a analisar isso pela questão do argumento de autoridade que você colocou. Ótimo. Né? Parar para pensar que o discurso de autoridade, e talvez você já tenha até ouvido falar nisso... Discurso de autoridade é discurso de opressão? Não necessariamente. Você pode pensar na autoridade como uma figura que faz parte daquela discussão e que tem, sim, condição de falar sobre aquilo, porque vive as circunstâncias daquele assunto e, por isso, tem muito o que falar. O que aconteceu no tema do ano passado foi não um engajamento inédito. Muito se falou que o tema do Enem do ano passado talvez teria sido aquele que trouxe o engajamento para uma prova que nunca teve, mas eu queria lembrar que antes desse, quando se falou em publicidade infantil, você poderia perfeitamente pensar naquilo também como uma análise social e uma proposta de engajamento. Porque propagandas infantis mal intencionadas podem acabar construindo adultos com sobrepeso. Propagandas infantis mal intencionadas podem estimular o consumo exacerbado, o consumo excessivo. Então, na verdade... E bem intencionadas podem conduzir a uma atitude produtiva. Exatamente. Na sociedade. E a gente focando na questão da intervenção, e eu não tenho como intervir se não existe um problema. O que aconteceu no caso do tema do ano passado, entretanto, foi esse engajamento nunca foi tão claro. E aí talvez eu concorde com os depoimentos.
mas definitivamente esse tema não teve toda a facilidade com que muita gente contou na hora de falar dele depois da prova. As pessoas disseram muito que era um tema tranquilo, que era um tema fácil, que era um tema de domínio. E aí eu queria que você pensasse em algumas coisas comigo. Dá uma olhada no slide para a gente poder discutir um pouco. Por quê? Porque por mais que esse tema já tenha passado, eu acredito muito na noção de legado. E o que eu chamo de legado em redação? Eu acredito que os temas de redação, eles passam por um processo em que o ineditismo é cada vez mais raro. É como se os temas girassem ao redor de uma mesma espiral e, na verdade, eu só tivesse releituras, reescrituras, novas construções, em parte, mas começando naquilo que já tinha sido cobrado como tema. Um exemplo, imposição estética, padrão corporal. Quantas vezes você não fez na vida uma redação sobre valorização do corpo? E que, de repente, se não era chamado de valorização do corpo em uma das propostas, era chamado de imposição estética, imposição corporal e por aí vai. Só que olhar para um tema que já caiu pode ser muito útil. E aí o legado. Porque, na verdade, ele traz experiências com as quais a gente pode contar, com aprendizado, para que nos temas seguintes a gente venha ter uma nova postura. Por exemplo, dá uma olhada no slide. O tema do ano passado, ele tinha um caráter histórico bastante expressivo num termo que passou batido por muita gente. Termo esse, persistência. Então, fica ligado, presta atenção. Quando no ano passado se observou o tema e se trabalhou a ideia da mulher, na verdade, o que se não podia deixar de lado era que eu não estava discutindo só da violência que ela é submetida. Eu estou discutindo também o fato de essa violência ter perdurado por um tempo e continuar até os dias de hoje. Então eu não tenho... É o que fica implícito, né? Quando eu digo persistência, é porque eu parto de um pressuposto de que existe. Que ela já acontecia Existe e continua e persiste. a acontecer. É. Então, houve um caráter histórico a ser explorado no tema do ano passado e, infelizmente, ou felizmente para aqueles que tiveram êxito, muita gente passou batido. E não tem como mais você fazer uma proposta de redação, enfim, funcionar sem levar em conta as palavras-chave. Fechado? Isso aconteceu no... Desculpa te interromper, querido, mas, na verdade, isso aconteceu lá no tema da propaganda infantil também. O pessoal acabou derivando para uma relação da criança com a TV e tal, e não focou na questão da publicidade direcionada para a criança. Teve outra. Aí tangencia o tema. Tanto zero. O pessoal achando que tinha se dado bem, Não, e houve aquele número tão expressivo. E houve um fator até pior do que esse. Porque se você parar para pensar em publicidade infantil, essa criança pode ser o alvo da propaganda, mas essa criança também pode ser o instrumento com que a propaganda é feita. Muita gente entrou para fazer redação imaginando, sem ler coletânea, o que é um problema, que a coletânea, se ela não é obrigatoriamente utilizada, ela é um norteador, então ela pode indicar para onde o tema está indo. Muita gente, por não ler a coletânea, achou que a discussão era a ética a respeito de a criança fazer parte da mídia. Ah, sim, também. Quando, Foi na outra, verdade, outra interpretação. Eu estou discutindo a criança como alvo. equivocada. E aí você tem um problema, tá ok? Então, primeiro legado, que eu acho que o tema do ano passado deixa, observar os eixos dentro da expressão tema. E não foi só com a palavra persistência que isso aconteceu, não. Fecha lá comigo. Porque além desse caráter histórico, ou seja, da persistência da violência contra a mulher, você tem que parar para pensar também na amplitude de significados. Rafael, o que você está querendo dizer com isso? Volta para a expressão tema. Utiliza-se a palavra violência. E eu, óbvio, acredito que uma palavra tenha um significado mais conhecido que outras. Então, violência, a primeira leitura que passa pela cabeça da maior parte das pessoas é a violência física. Só que a própria coletânea esclarece que essa violência é muito mais ampla do que só a agressão corporal. Eu falo de uma violência quando mulheres executam as mesmas atividades que homens, recebendo um salário menor. Isso também não deixa de ser uma violência. O fato de não permitir que ela tenha opções de vida profissionais, pessoais, etc., violência psicológica, a falta de representatividade nas câmaras, legislativo, a falta de representatividade em diversos segmentos do Estado, isso também é violência. Então, na verdade, um outro legado do tema do ano passado é a capacidade que algumas palavras do tema têm de gerarem mais de um sentido, e isso, de repente, vira uma exploração muito interessante para a própria argumentação. Sim, porque aí você não fica só na Lei Maria da Penha. Tá, mas outras formas de violência. E vamos combinar que toda correção é comparativa, por mais que nem o corretor admita.
Porque ele é feito com base em impressões. Essas impressões, elas vêm a partir da comparação do que ele já corrigiu com o seu texto. É inevitável. Então você Você se imagina. impregna daquilo que tá vendo. Lógico, e aí você imagina o quanto você vai conseguir entregar de um texto melhor, exatamente pelo fato de contar com uma abordagem com que os outros não contaram. Isso. Pensar nas violências, não na violência. Sair do livro na mesa, né? O tema poderia ter colocado um plural aqui, mas facilitaria demais a vida do candidato, ou já daria a ele um gancho. E, de repente, O fazer... plural daria um gancho. O singular não deixa de ser generalizante. Isso é legal, hein? Singular generaliza também. Sim, até porque, se a gente for falar de substantivo, vai lá para a semântica. Comum, designa todos os elementos e por aí vai. Gramática de novo. E aí me vem você e diz que gramática não cai? E me vem você e diz que norma padrão é só da prova de 20, 30 anos atrás? É a norma com que você conta para fazer uma redação mais eficaz, porque é competência, e é uma norma com que você conta para fazer a análise de tudo que a prova entrega. Sem dúvida. E a gente acha que fala em gramática, pensa só na análise sintática e morfológica. A gente está falando aqui de uma análise semântica. Semântica está dentro da gramática. Então, é importante ter esse conhecimento. Até porque ela evolui e não faz tanto tempo, comparada às outras áreas da gramática, e a gente sai do pensei em dizer e vai para o disse. A escola colaborou muito para a construção de um discurso do qual foi a intenção do autor. A escola colaborou muito para construir, por exemplo, qual foi o motivo do humor. E você que aprendeu humor como a ver com a risada, escreve lá não sei, não ri. Quantas não são as pessoas que numa questão dessa, de não sei, não ri, e humor como quebra de expectativa, a gente não trabalha. Aí eu volto para o semblante. Volto para o semblante associado ao balãozinho. Olha como é que a leitura da tirinha pode ser muito mais eficaz quando você costura. Isso aqui, volta lá. Outro legado do tema do ano passado, comprometimento emocional. Ou a gente entende de uma vez por todas que alguns temas vão mexer mais com a gente e a gente precisa filtrar para fazer uma redação mais fria, ou a gente vai transformar essa redação em relato de agressão à mulher. Inúmeras redações apresentaram relatos a respeito de agressões sofridas pelas candidatas, pelas mães das candidatas, por mulheres que as candidatas conheciam. Vira um desabafo. E o próprio candidato também fazendo esse tipo de relato. Segundo o MEC, mais incomum, mas também aconteceu. A questão é, ou a gente entende que o tema tem que ser tratado com a distância necessária, ou a gente se empolga e acaba escrevendo mais do que deveria. Eu ainda estou percebendo que existe uma cultura do mais é mais. E às vezes em redação o mais é menos. O mais do emocional, o mais do texto, o mais do exemplo. Você que está acompanhando agora já deve ter feito uma redação com um parágrafo muito maior do que os outros. E não foi porque seu argumento foi maior que os outros, não. Foi porque o seu exemplo foi maior do que os outros. Então ele faz 3 linhas com uma teoria. E aí ele acha um enredo maravilhoso para ilustrar aquilo. E vamos combinar que linha em branco a gente quer mais é preencher? E naquela hora, o conforto de preencher com o que eu sei mais sobre o exemplo do que sobre o tema, é o encher linguiça dentro do tema. Então tem que tomar muito cuidado. Só que fica fraca a redação. Não, péssima. Porque, na verdade, você... Sem falar no pessoal que emburaca na narração, né? E não volta nunca mais a Que aí a é que eu dissertação, queria a chegar. argumentação. Porque você foge do tema e foge da tipologia. E eu queria lembrar que se você narrar em vez de dissertar, é aquilo que a gente fala, né, de princípio de objetivo. Para que o texto existe? Você está muito preocupado com a primeira vez em que encosta a caneta no papel. Eu estou preocupado com o porquê de aquilo tudo existir. Porque enquanto você está pensando em fazer uma narração enorme, você poderia estar fazendo um negócio muito mais sucinto, muito mais, né, resumido, e atender ao objetivo, que é defender a tese que está lá em cima. Tá ok? Segue comigo. Fragilidade vocabular. Rafael, por que no ano passado o tema pôde, de repente, deixar um legado, uma informação sobre isso? É mulher. Se você fez o tema, deu ou não deu uma dificuldade de fazer substituições? Porque sinônimo para mulher faz como? E aí você, de repente, ficou repetindo a palavra e isso incomodando. Ou então botou fêmea no lugar de mulher e não funcionou. Ou, como em outras redações, que foi falar de homem, ser pior. humano, indivíduo, pessoa, Temos que homo valorizar a sapiens. fêmea, aí você... Hã? Homem, indivíduo, ser humano, homo sapiens. Homo sapiens. Porque ele já não tinha mais para onde correr. Então pensa que nem sempre o sinônimo é a saída para você não repetir. Pensa que você poderia ter falado da mãe, que você poderia ter falado da profissional, que você poderia ter falado da legisladora, da deputada, você poderia ter falado de uma série de figuras femininas, porque o próprio gênero da palavra ajudava a fazer a referência. E você poderia ter construído uma redação que anda, porque quando eu repito palavra, meu texto não anda. Tá ok?
Vamos lá Beleza. comigo. E a diversidade transdisciplinar. Com Trans quanta- o quê? Transdisciplinar. O que é isso, Que é a Rafael? possibilidade, em algumas redações, e no Enem, a necessidade de eu contar com outras matérias do currículo escolar como forma de ajudar na argumentação. Você tinha a história, você tinha a geografia, filosofia, Psicologia, sociologia, a própria psicologia. A educação também, né? Você tem tantas áreas do conhecimento Nossa. para trabalhar, e aí, de Várias. novo, o legado vai olhar para o tema, pensa que disciplinas, que conteúdos prévios podem se encaixar naquilo que você está discutindo de acordo com o pedido da prova. Maravilhoso, né? E você vai ter o que dizer de uma forma rica e vai fazer uma redação que se diferencia. E aí, querido, é 1000. Vai ter muito mais dicas sobre isso, não vai? Vai. Vai ter muito mais dica. Para quem pensa que redação é um negócio que você psicografa, é assim? O pior é você achar que a redação está pronta e acabou a última letra, não tem mais o que fazer. Já pegou aquela redação corrigida? Aquela redação corrigida cheia de marcação de erro que você sabe que é erro e deixou passar. Quantas vezes você não se incomodou com, depois de lido um texto, caramba, eu sei que isso aqui não pode fazer, e agora? Faz como? Existe uma técnica para fazer com que essa revisão seja muito mais eficaz Mas como é que eu vou saber uma técnica e dessa, você Rafael? minimize. A gente tem um convite para fazer. Caio, que horas? No dia 30, 20. No dia 30 de março, às 8 da noite, a gente fecha o nosso curso completo do QG do Enem com uma aula exclusivamente sobre revisão de texto. No caso da dissertação, é imprescindível para você construir uma redação melhor. Até porque ou o cara não revisa, ou ele revisa pensando só em gramática, e a redação é muito mais do que ela. Ela é componente, mas não só ela. Acompanha no Facebook, acompanha na nossa página. A gente tem evento para isso na sequência. Isso aí. Enfim, fica o convite. E vai A gente tá servir te até para esperando. quem vai fazer as discursivas. Definitivamente. Não é? Quantas questões Revisar uma discursivas questão, você não perdeu porque garantir uma vírgula estava mal A posicionada? qualidade. Exatamente. Ah, eu gostei de estar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também. Foi Eu bom gostei de pra estar com você? você. Foi bom pra mim, Rafael. Foi bom pra você? Porra, maravilhoso. E foi bom pra vocês? A gente espera que tenha sido. Mas isso aqui é uma degustação. Com certeza. A gente tem o Tem curso muito completo, mais. tem o Foca na Medicina. Quer saber mais coisa? Tem um tal de um careca aqui, entendeu? Tá Pô, trazendo galera, eu tô presente. chegando e ainda vim com a urna, né? Gente, olha só. Vou falar um pouquinho sério com Que? vocês aqui, porque eu vi que a galera tem muita dúvida também com relação ao QG. Eu sei que todo mundo ficou encantado. Chega mais pra cá mesmo, vocês, pô. Bom, eu vem não tenho participar, chance de aparecer, né? Marquinho. Gente, olha só, eu vi que muita gente ficou em dúvida porque não conhecia o QG, mas também fiquei muito feliz porque a galera que já tá no QG fez todas as respostas possíveis, né? A galera chegou ali e, pô, falou que tá gostando muito, que o curso é sério, que a gente valoriza o conteúdo, que a gente, de alguma forma, vai colaborar mesmo para que você aprenda. O nosso objetivo aqui é passar a nossa experiência para que você alcance seu resultado. A aula é descontraída, é dinâmica, sim, mas o fundamental aqui é o conteúdo. E numa boa, se você entrar lá para assistir nossas aulas, você vai ver que é verdade. Quem é do Foca na Medicina sabe disso, quem é do curso completo sabe disso, quem é do Matemática do Zero sabe disso, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui. É verdade ou mentira, gente? Claro que é verdade, verdadeira. né? Beleza. Então, assim, ó, dia 30, aula do Torres aqui, para te ajudar na redação. A redação é muito importante no Enem e saber, de fato, olhar para a sua redação criticamente é algo fundamental. Agora, a gente vai voltar aqui para a parte também engraçada do negócio, que é o nosso sorteio. Galera, eu fiquei impressionado como a galera participou disso. Olha, o que foi, Caio? Peraí, aí eu tenho Olha, que mandar. inclusive o Mazei tá maluco participando aí. Mazei, Cara, amor. Retribuindo beijo, o seu querido. beijo. Gente, Mazei, a gente te ama, bicho, tá? Galera, pra quem não conhece o Mazei, entra lá no curso completo, no Foca na Medicina, vocês aprenderem Química, que esse cara é simplesmente sensacional. E vamos fazer logo esse sorteio, parar de brincadeira. E a gente, como é bem cavaleiro mesmo, vai deixar a Lúcia fazer o sorteio. Lucinha, você favor. vai, que rufem os tambores, vai, Lucinha. Pega aí, né? Vamos lá, pá. Quem foi o sorteado ou sorteada? Rafael Ondino. Rafael Ondino, garoto! Rafael Souza, taranã, taranã. Amigo, vai lá, confirma agora se você está realmente aí, porque a confirmação que vai te dar os livros aqui, o kit Enem, para que você fique mais preparado ainda. E o resto do pessoal torce pro Rafael não estar? É isso aí, o pessoal continua torcendo, o Rafael não tá mais aí. Cai Morreu, aí. morreu? A gente tem a confirmação da existência de Rafael. Rafael está aí.
Rafael, você E aí, existe. Rafael confirmou. A galera tá ansiosa, né? E pro Rafael não Agora não. existir, mas o Rafael vai existir. Cadê Rafael foi beber água nessa hora, rapaz, ficou o tempo todo lá assistindo. Olha, se Aí ele foi não beber água confirmar agora, em na hora 5 que ele segundos, foi. eu farei um outro sorteio. 5, 4, 3, 2, 1. Rafa? Confirmou? Segundo sorteio. Ei! Então vamos lá. Mete a mão aí, Lúcia. Mete a mão. E agora, Lúcia, quem foi o sorteado? Vai. Ó, sinceramente, só dá homem. Mulherada. É Vamos isso, lá, né? Vai. É o João Matheus Vilares. João Matheus Vilares. Olha, Aí, rapaz, você tem aí avisa. 15 segundos para marcar isso aí, João gente. Matheus João Vilares. Matheus Vilares. Se Vai ali pro manifesta aí, João. Se manifesta. João Matheus. É o momento. Olha, se o João não estiver aparecendo aí, a gente vai guardar Posso os ficar livros pra mim? pra gente. Posso né? ficar? E vamos estudar muito O que pro eles vão Enem. ganhar? Apareceu Apareceu É! aí! Pô, João, que você arrebente aí. A gente mandou Valeu uns a pena, hein, recadinhos lá João? pra vocês, tá legal? Ah, obrigado. Oi? Ó, galera, olha só. Inbox no Facebook. Manda inbox no Facebook aí. O João Matheus. Pro João Matheus. Tá? Olha aqui, ó, galera. Tá aqui tudo escrito aqui. Mensagens pra você, meu amigo. Você vai arrebentar, a gente tem certeza, valeu? Queridos, a gente tá aqui para que vocês acompanhem o QG. A gente vai fazer muitas aulas, mas conheçam os nossos produtos para que vocês percebam como, de fato, eles vão colaborar para que vocês cheguem a uma grande universidade. Valeu? Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, rapaziada.